Partamos de um facto tão indiscutível como intolerável. A justiça é hoje, em Portugal, o único, absolutamente único, setor que beneficia do privilégio de uma total impunidade na ação dos seus profissionais, seja qual for o domínio, e são muitos, em que a sua ação se exerce. Investigações, inquéritos, medidas preventivas, julgamentos, recursos. Em qualquer âmbito da sua vida, pessoal, social ou profissional, os portugueses pagam pelos erros ou crimes que cometam, sejam eles pequenos ou grandes. Pelo contrário, o Poder Judicial, isto aplica-se tanto ao Ministério Público como à Magistratura Judicial, pode cometer todos os erros, e até crimes, que está seguro, salvo em raríssimas exceções, de que não terá que responder por eles. É esta situação de absoluta exceção que não pode continuar por mais tempo, urge pôr-lhe termo com determinação, lucidez e coragem. Até porque, ungido pela impunidade quase divina em que tem vivido como se uma aura de natureza verdadeiramente sobrenatural o envolvesse, o Poder Judicial pretende apresentar-se aos olhos do país perante a crise que indiscutivelmente tem vindo a abalar os outros poderes, o Legislativo e o Executivo, como um poder naturalmente, eu diria mesmo que geneticamente, diferente dos demais, dotado de uma capacidade regeneradora e salvífica diferente dos demais em relação aos problemas do regime democrático. Penso que se trata de uma pura ilusão, que infelizmente, mas naturalmente, os seus cúmplices mediáticos alimentam constantemente, seja a que pretexto for, de tal modo ela lhes convém. Mas é uma pura mentira. Como se viu nos países que cederam a esta miragem, basta olhar, entre tantos outros exemplos que seria possível dar, para o que de absolutamente sinistro, porque foi mesmo sinistro, o que se passou em Itália com a Operação Mãos Limpas, em Espanha com Baltasar García, ou, mais recentemente, no Brasil com Sérgio Moro. Todos estes casos mostram que a judicialização da política, se não for travada, e os sinais da sua progressiva implantação entre nós estão todos aí, todos os dias e por todo o lado. Chama a atenção para a entrevista que o Presidente do Sindicato do Ministério Público deu na segunda-feira, manifestamente ignorando ou procurando subverter o artigo 219 da Constituição, que define que o Ministério Público está sujeito. Bom, se isto não for travado, evoluirá para a judicialização generalizada de toda a vida social, profissional e pessoal dos cidadãos. Trata-se, a meu ver, de um enorme logro, porque, na verdade, uma tal judicialização é um biombo que oculta a impunidade do Poder Judicial e as suas nefastas consequências, tanto para a qualidade da democracia como para o rigor da justiça. O facto que temos de partir é que os agentes da justiça, sejam juízes ou procuradores, são seres humanos absolutamente comuns e, como tal, seres humanos que erram e cometem erros condenáveis. Trata-se, em ambos os casos, de seres humanos que nada, a não ser uma ficção que é tempo de desmistificar e abandonar, se distingue dos demais, tanto em qualidades como em defeitos. E por isso eles, exatamente como os outros cidadãos, têm de responder pelas suas decisões e atos. E como as suas funções são de serviço público, exercidas em nome do povo, essa responsabilidade tem que ser forçosamente pública para ser louvada quando for de louvar e para ser punida quando for de punir. Caso contrário, estamos em pleno século XXI a criar uma casta de inimputáveis. De inimputáveis, senhores de uma ação e de um juízo inescrutáveis, verdadeiramente irresponsáveis, no sentido mais profundo, literal e perigoso do termo. Todos nos lembramos
do que, como há bocado referido, o que se passou no Tribunal da Relação, os gravíssimos casos de abuso de poder, de corrupção, sem fim, que tocaram centenas e centenas de processos no ano 2020. Pois nada se soube do que foram as consequências, a não ser umas declarações da Presidente saiu que seria preciso recuperar o prestígio do Tribunal de Relação, coisa que eu penso que não foi conseguida. E o que acontece é que, como todos os estudos o demonstram, e eu cito vários no livro, quando no topo de uma instituição se reina a ilegalidade, a corrupção ou o abuso de poder, essas características espalham-se, disseminam-se por toda a instituição, pondo globalmente em causa a sua credibilidade e a sua isenção. Foi ao chegar a estas graves conclusões, e depois de muito refletir sobre elas, que decidi escrever este livro contra a situação da justiça portuguesa. Mas só cheguei a este diagnóstico a partir de uma experiência pessoal de cerca de 10 anos, expor publicamente ao país, e estou disposto a fazer as vezes que for preciso, que a justiça portuguesa vive na maior podridão ética, num zigue-zague de puras subjetividades narcísico-despóticas, sem critérios nem valores frequentemente, cada vez mais entregue aos delírios mediáticos de um oquismo inquisitorial que se tem vindo a difundir por todo o lado, mas que, pelo contrário, a princípios que diz defender, como na verdade estaria constitucionalmente obrigado a fazer, mas não faz. De um cidadão que, após mais de 10 anos de assídua frequentação dos diversos, inspirando-me em Jorge de Sena, locta infecta do Poder Judicial, dos seus meandros, procedimentos e personagens, ficou convencido que a justiça portuguesa constitui hoje o maior problema do país, configurando-se como o mais grave cancro da República e do seu regime democrático, um acrescento, portanto, reforma que o poder político tem a obrigação e a legitimidade que só ele tem, de fazer essa reforma, cortando com o conformismo, com o demissionismo, eu apetecia-me dizer com a cobardia com que o poder político tem fugido desse imperativo nacional. Dito de outro modo, este não é um livro de jurista, de filósofo, nem de académico. É, repito, o livro de um cidadão revoltado com a falsa justiça que gangrena o país, vivendo na impunidade mais total e na parcialidade mais inescrutável. De um cidadão que se viu martirizado com os seus 2 filhos menores por um processo que se arrastou nos tribunais durante mais de 10 anos, com base numa falsa acusação que, como a sentença de absolvição no seu julgamento no Tribunal Criminal de Lisboa deixou absoluta e cristalinamente claro, sentença que foi reiterada por mais 2 vezes, não apresentou uma só prova documental e cito, um só testemunho factual e cito, uma simples perícia técnica e cito. Nada, mas que os chamados tribunais superiores decidiram posteriormente abalroar completamente, transformando arbitrariamente essa absolvição por 3 vezes confirmada numa condenação iníqua em nome de subjetivas opções doutrinárias tão eticamente fraudulentas como ideologicamente radicais. E porquê? A resposta é muito simples e inequívoca. E como referiu aqui o Dr. Rogério Alves, ao falar deste princípio deste princípio sagrado das democracias. Porque temos uma justiça que abdica muito frequentemente e com maior arrogância do princípio de presunção de inocência. Princípio que está na base não só da nossa democracia, como da nossa civilização, em benefício do inconstitucional e potencialmente criminoso princípio de verdade da vítima, também se pode chamar princípio de presunção de culpa do arguido, é a mesma coisa, abrindo assim caminho à selva dos fanatismos mais cegos,
como das ideologias mais aceleradas. E sem princípio de presunção de inocência, a confiança desmorona-se em qualquer sociedade. Não há cimento que aguente uma sociedade onde este princípio enfraqueça e desapareça, como nós corremos o risco de acontecer. Por isso digo, para concluir, que a justiça é hoje, em Portugal, entre todos os problemas que o país enfrenta, repito, o mais grave. Há muitos problemas, mas este é o mais grave de todos. Ela é o cancro da nossa democracia. E fico contente que 72% dos portugueses, a acreditar nesta sondagem, pensem o mesmo, e este problema urge enfrentá-lo com um espírito reformador. Ou seja, com prudência, com lucidez e com coragem, que é o que tem faltado. Espero, portanto, que este livro contribua modestamente, ainda que muito modestamente, para que isso aconteça. Do meu ponto de vista, é essa a reforma da justiça, a reforma que o cinquentenário do 25 de Abril mais exige e mais mereceria que se fizesse. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.